Anteriormente no Custom Shop Brasil. Cada headstock é a cara da guitarra, a identidade da marca. Você pode notar aqui que os dois headstocks que nós fizemos, eles conversam entre si. Apesar de um ser 3+3 e o outro ser 6 em linha, eles têm muitas coisas em comum. São primos, tá? Eles têm a cara da Custom Shop Brasil. A CNC faz essa parte obaulada aqui, a baulada da escala, né? Ela faz todo o raio da escala. Depois do braço que saindo vai da CNC, vamos falar dessa forma, ele tá com tudo pronto. Tá com os slots, tá com o furo dos inlays, tá com furos das tarraxas, ele tá com essa curva aqui, ele já tá com a marcação de entrada do tensor. Aqui nós passamos uma lixa 60, uma lixa 150 e uma lixa 220. Aí já está praticamente pronto para você passar, você fazer o entrastamento. Terminadas as madeiras que a gente está utilizando, por exemplo, se eu vou fazer um entrastamento de um traste de aço inox numa escala em ébano, eu tenho que usar tudo que tem de pressão e mais um pouco. Tem que colocar um booster de pressão até. Se eu vou fazer num maple, num flamed maple, ele é uma madeira mais mole. Se eu vou fazer num jacarandá, ele também é uma madeira relativamente assim macia como o maple. Você tem que entender um pouco das madeiras e cada madeira é uma pressão. Sweet redemption, I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I want it, honey. Baby, how you make me sway. You say you will. I'm calling your addicting breath. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. A fixação das tarraxas é algo assim muito interessante, porque você tem que fazer o furo perfeito das tarraxas, que já é feito na CNC, e você tem que fazer o furo da parte da orelha da tarraxa aqui, que você tem que fixar. É um processo simples, ao mesmo tempo é um processo que, se você não fizer bem feito, você vara o braço da guitarra. Então tem que ser também milimetricamente pensado, de uma forma que fique bem perfeito, bem preciso. As tarraxas que nós utilizamos nessas duas guitarras são tarraxas importadas, não são tarraxas nacionais, porque até agora nós não encontramos no mercado brasileiro tarraxas que fossem a altura do instrumento que a gente fabrica. Nesta guitarra a gente está utilizando tarraxa 3+3, uma tarraxa simples. Nessa outra guitarra nós estamos usando 6 em linha. E é uma tarraxa com trava, então você coloca aqui a corda, você gira essa trava e a guitarra está pronta para você utilizar a alavanca, a ponte, sem desafinar. Essa, por sua vez, é uma guitarra com ponte fixa, então ela não necessita de uma trava na tarraxa. O braço pronto, o corpo pronto. Está na hora dessa guitarra ser encaixada. Essa parte é fundamental. O tróculo, que seria essa parte, o pocket, essa cavidade onde se encaixa o braço, ele tem que ser muito, mas muito justo. Ele tem que ser muito perfeito, porque é aqui que você vai fazer a união das vibrações do corpo com as vibrações do braço. Então, se isso aqui tiver largo, vai perder vibração, você vai perder contato. Você tem que ter o contato numa lateral, na parte de baixo e na outra lateral, e na parte da base do tróculo. Também não pode estar a ponto de não entrar o braço aqui, porque aí senão você vai estourar as laterais dos cutways aqui. Ele tem que estar entrando justo, entrando bem preciso. Depois você faz a fixação com os parafusos na parte traseira aqui. Você tem que dimensionar também a profundidade de cada parafuso. Faz a fixação, aí seguimos para a parte de montagem da elétrica.
Na montagem desse corpo aqui, nós utilizamos uma ponte importada, uma ponte fixa importada, de uma marca conhecida, já consagrada no mercado. A escolha dessa ponte foi meio unânime, baseado por esse desenho, uma ponte que ela ficou ergonomicamente muito legal para esse desenho, embora no Brasil temos excelentes fabricantes de ponte. Em seguida tem a parte elétrica, que nós utilizamos os captadores Malagoli. São captadores feitos no Brasil, captadores sensacionais, fizeram toda a diferença nessa guitarra. Essa aqui é a Baronesa, já tem uma outra configuração, né, para uma outra proposta de timbre. São dois humbuckers. Esses humbuckers são bem interessantes, são os modelos que a gente desenvolveu junto com a equipe do Custom Shop Brasil e com o Márcio Benedetti para a primeira temporada do Custom Shop. Então a gente vai deixar aqui um card para vocês verem como que foi o desenvolvimento, como que a gente chegou nessas especificações. São captadores de resistência mais tradicional, né, uma pegada mais PAF, ou seja, em torno de 8K na ponte, um pouquinho menos no braço. E na parte dos ímãs, a gente tem o Alnico 2 Rookcast, que é um imã usado em captadores PAF, que é o Alnico em estado bruto. O fato de ser em estado bruto confere algumas particularidades timbrísticas ao imã e, portanto, ao captador. Na ponte já é um Alnico 5 Rookcast. É um imã um pouquinho mais forte, também vintage, né? Mas enquanto o Alnico 2 é mais anos 50, o Alnico 5 já é mais anos 60. Vai dar um pouco mais de gás, um pouco mais de brilho no som do captador. A resistência aqui é bem tradicional, em torno de 8K na ponte, um pouquinho menos no braço. Esses captadores casaram muito bem entre si e com a guitarra, ficou excelente. O equilíbrio entre os dois, o som, o sustain também ficou bem bacana, ficou muito legal. No visual vocês vão perceber que ao invés dos parafusos Fender, usamos parafusos Allen, né, nas bobinas Sul e fixos, que é o tradicional, nas bobinas Norte. Por que a gente fez isso? Porque o captador Custom Shop Brasil, o CSB, que a gente fez para a primeira temporada, tinha uma capa toda fechada, uma capa lisa. E a gente não queria usar duas bobinas de pinos, mas também a gente não poderia usar uma bobina de pino e outra de parafuso Fender, como é o tradicional, porque o parafuso Fender é abaulado na parte de cima, na cabeça. Então a gente optou por usar parafuso Allen, que é reto em cima, e com isso pode ficar bem encostado na parte de dentro da capa, o que vai ser bom para o funcionamento do captador. É uma característica diferenciada que confere também uma timbragem única para o captador. Esses captadores foram super customizados. E aqui nesse modelo, a Paradigma, a gente tem dois singles e um humbucker. Esse humbucker é um signature do Kleber Kashima, que é um captador já com um ganho mais alto, tem 16K e Alnico 5. E os singles são os Vintage 60 da Stone, que a gente fabrica, que são captadores mais tradicionais, Alnico 5 com uma resistência já mais baixa, porém a interação entre os dois singles vintage com o captador high gain na ponte ficou bem bacana, bem equilibrados, né, e dá uma versatilidade tremenda. Vai ter sons mais estrateiros no meio e no braço e até na combinação do meio com o da ponte, e timbres bem mais pesados, hard rock e metal na ponte. Várias combinações, vários timbres diferentes aqui. É uma guitarra que com essa configuração vai possibilitar que você toque de tudo. As guitarras CSB vão sair sempre com os nossos captadores Malagoli, o que é um orgulho pra gente, né? E vão permitir você escolher a configuração de captadores. Aqui no caso é uma HSS, mas se você quiser uma HSH com 2 humbuckers, um single ou 3 singles, o céu é o limite aqui na customização. Se você quiser um P90, 2 P90s, tanto na Paradigma quanto na Baronesa, você vai poder escolher a tua configuração de captadores. Afinal de contas, este é o seu Custom Shop. Cara, já imaginou esta guitarra aqui com P90? Uma configuração com 2 P90s? Vai ficar show.
Seguindo com a montagem dessa guitarra, a gente fez a parte elétrica dela, né, que são 2 potenciômetros comuns aqui da marca CTS. Utilizamos também uma chave de 3 posições, que você pode utilizar aqui na posição para cima, você utiliza o captador do braço, na posição do meio são a combinação dos dois, na posição de baixo o captador da ponte. E nós temos também volumes individuais do captador do braço e do captador da ponte. Esse potenciômetro seria um push-pull, você pode fazer uma variação de timbre também aterrando as bobinas, ou seja, deixando eles defasados.